Oi, amados, vamos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês, amados, o dia em que eu fui trabalhar na casa de uma família que tinha muito dinheiro aqui na cidade de Campinas, vizinha da cidade onde eu moro hoje. Eu quero dizer para vocês, eu tinha 18 anos, fui trabalhar na casa de uma família onde era um médico aposentado, o filho estava exercendo a profissão de médico também, e a dona da casa, ela trabalhava com moda. E eu fui trabalhar nessa casa por indicação de uma colega minha, que na época trabalhava na casa da filha dela. E ela chegou em casa um dia e falou pra mim: Simone, a mãe da minha patroa tá precisando de uma pessoa para trabalhar na casa dela. E eu achei que era uma casa pequena, uma casa assim um pouco mais simples, né? Porque a filha dela, que era onde a minha amiga trabalhava, morava num apartamento. Era um apartamento assim, num lugar bem localizado em Campinas, mas um apartamento assim um pouco simples, né? Assim, aconchegante, um apartamento bonito, mas não era assim aquele apartamento, né? Era um apartamento mais simples. Então eu pensei, deve ser uma família assim de classe média, né? E aí, amados, eu tinha 16 anos. Eu não tinha nem idade para registrar a carteira. Mas como eu sempre precisei trabalhar desde cedo para ajudar em casa, eu fui. Minha mãe não queria que eu fosse, mas eu falei: mãe, eu vou porque eu quero comprar minhas coisinhas. Eu quero ter o meu dinheirinho para mim poder comprar minhas coisas. E eu fui. Mas o problema, amadas, é que meu pai não queria que eu fosse, porque eu tinha que dormir durante a semana lá. E meu pai nunca deixou eu dormir na casa de ninguém quando eu era criança e nem adolescente. Meu pai sempre foi muito apegado comigo, porque como eu sou a única filha mulher, então ele sempre teve mais esse cuidado comigo, né? E ele não queria deixar, não queria, e minha mãe foi conversando com ele, conversando, até que ele acabou deixando. Então era para me ficar de segunda a sexta nesse emprego. E no dia que eu fui para começar a trabalhar nessa casa, primeiramente eu fui com a minha amiga na casa da patroa dela, que era a filha dessa mulher que eu ia trabalhar, e eu fiquei aguardando a mulher ir me buscar lá, no apartamento. Chegando lá, fiquei lá com ela esperando, passou-se uns 20, 30 minutos, chegou uma senhora, uma mulher muito bonita, uma senhora assim bem assim, bem forte, assim, bonito, cabelo solto, assim, aqueles vestidos lindos, sabe? Igual aqueles vestidos de novela, um salto, muito bem vestida, linda. E me chamou, falou: você que é a Simone? Eu falei: sim. Ela me olhou de cima e embaixo, me olhou assim, falou: vamos então. Só falou isso: vamos então. Entrei no carro, eu com a minha bolsinha nas costas. Gente, eu parecia uma varinha de bambu. E eu entrei no carro com ela. Quando eu entrei no carro com essa mulher, do trajeto da casa da filha dela até chegar na casa dela, que era em outro bairro, a mulher parecia um detetive, investigando a minha vida. Perguntou se eu namorava, perguntou se eu fumava, perguntou se eu tinha mania de sair à noite. E eu não, tudo era não, respondi tudo, né? Tudo bem. Era um direito dela de querer saber, né? Como era a pessoa que ia trabalhar na casa dela. Até nisso, eu não achei nada demais, né? Achei até normal, né? Porque todo mundo quer saber quem ela vai pôr dentro da sua casa para trabalhar. Então eu falei: isso aí é de praxe, né? Lógico que a pessoa tem que saber quem ela tá colocando lá dentro da casa dela. E aí, chegando lá, amadas, abriu-se o portão. Quando eu entrei na casa, a casa era enorme, tinha 2 andares. No primeiro dia eu só conhecia a parte de baixo. Eu trabalhando, lavando garagem para 5 carros. E eu lavando ali. E tinha uma cozinheira que fazia comida, eu cuidava na parte da limpeza. E aí, deu 1 hora da tarde, eu já tava ficando verde de fome. Porque trabalho braçal, trabalho assim de limpeza, sem parar, né? E eu era muito miudinha, não tinha nem 17 anos ainda. E aí eu comecei a pensar, falei: meu Deus, que horário que é o almoço aqui, né? Fiquei pensando, né? Aí passou. Aí quando foi base de 2 horas da tarde, a cozinheira me chamou e me ofereceu um prato. Quando ela me deu o prato, amadas, era uma sopa rala, branca, parecendo comida de hospital. E ela falou pra mim: olha, Simone, eu acabei de fazer essa sopa. Quando eu olhei, eu só pensei, falei: meu Deus do céu, isso aqui não vai me sustentar, não. Mas mesmo assim eu tomei aquela sopa, né? Agradeci, fiquei quietinha ali, continuei trabalhando. Foi umas 3 horas da tarde, tinha uma cristaleira numa sala e tinha um lugar de guardar muitas coisas ali.
E tinha ali, tinha uma fruteira, tinha banana, tinha maçã, tinha muitos tipos de fruta ali. E eu passava assim, eu lavando ali, eu olhava, né? Aquela fome que eu tava. E tinha a mãe dela, uma senhorinha, que ficava na casa. Aonde eu tava, essa senhora tava no pé. Se eu tava na cozinha, ela tava atrás. Se eu tava lavando na calçada, ela tava atrás. Ela passava o dia inteiro no pé das pessoas que trabalhavam lá. E aí, amadas, ela chegou em mim e falou: olha, filha, deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser comer alguma coisa aqui, se você quiser comer uma fruta, você tem que pedir primeiro. Aqui ninguém coloca a mão em nada sem pedir antes. Falei: não, não quero não. Aí tudo bem. E aí passou-se o dia, chegou a noite. Ela foi me chamar para jantar, que eu tinha que dormir lá. Quando eu cheguei na cozinha da mulher, ela estava batendo uma sopa no liquidificador. Batendo não, a empregada que tinha ido embora já tinha deixado pronto só para eles jantarem, né? Amados, comida batida no liquidificador. Horrível, uma aparência horrível. E ela falou para mim: ah, Simone, se você não quiser comer essa comida, porque aqui a gente só vive no regime. Tem uns pão velho aí, você corta e passa alguma coisa e come com café. Minhas irmãs amadas, olha, eu que tinha ralado o dia inteiro, trabalhado o dia inteiro com limpeza, sem parar, porque a casa era enorme. Terminava uma coisa, tinha que começar outra. E era eu sozinha para fazer tudo na casa. A moça que trabalhava lá, que era cozinheira, ainda me ajudava um pouco como ela podia. Mas ela não tinha como me ajudar muito, porque ela cuidava da cozinha, ainda cuidava na roupa. Então eu tinha que cuidar do resto da casa toda. Lavar a casa, lavar banheiro, lavar garagem, tirar pó, cuidar da limpeza de escritório, de quintal, limpar cocô de cachorro, limpar do lado da piscina, tudo tinha que ser eu. E aí eu olhei aquele pão velho ali, eu só pensei, falei: meu Deus, uma pessoa tão rica, que tem tantas posses, oferecer isso para uma pessoa que trabalhou o dia inteiro comer. E eu que sou pobre, não como isso não, quando eu vou dormir à noite. Aquilo me deu uma indignação tão grande, que eu fui dormir sem comer nada. No outro dia de manhã, arrumei minha sacolinha, cheguei nela e falei: olha, dona, eu tô indo embora. Ela falou assim: por que você tá querendo ir embora? Eu falei: eu vou embora porque nem na minha casa eu passei a fome que eu já passei aqui na casa da senhora. Ela falou: por que você passou a fome aqui? Eu falei: a senhora viu o que a senhora deu pra mim jantar ontem? Aqueles pão velho duro. Ela olhou pra mim e falou assim: ah, mas nós vivemos no regime. Eu falei: então, a senhora pode viver no regime, mas eu não. Eu trabalhei o dia inteiro aqui, serviço braçal. Eu tenho que me alimentar, porque se eu não comer uma comida assim que me sustente, eu vou acabar desmaiando aqui uma hora, de fraqueza. Aí ela olhou pra mim e falou assim: ah, mas não é pra tanto não. Eu falei: então, deixa eu falar uma coisa pra senhora. A senhora me paga só o dia que eu trabalhei. Eu só vou querer o dia que eu trabalhei, que eu preciso do dia da passagem pra mim ir embora pra minha casa. Senão nem isso eu ia pegar da senhora. Aí ela foi lá no quarto que eu tinha dormido, gente. Olhou no quarto assim, achando que eu tinha roubado alguma coisa, né? Entrou no quarto, olhou tudo, falou pra mim: você fuma? Eu falei: eu nunca botei um cigarro na minha boca. Nunca na minha vida. Nunca. Mas aqui tem um cheiro de cigarro. Eu falei: então, deve estar na mente da senhora, porque eu nunca fumei na minha vida. E ela olhou tudo assim, olhou pra mim e falou: tem certeza que você não tá levando nada daqui? Ainda falou assim comigo, gente. Olha que humilhação. Uma menina que não tinha nem 17 anos, tinha 16 anos. Na minha época, as meninas de 16 anos não era esperta igual as meninas de hoje, não. A gente era mais bobinha, sabe? A gente era mais acanhada, principalmente eu, né? Que vivia sempre na barra da saia e da calça do meu pai. Não saía pra canto nenhum sozinho. Meu pai era direto mandando meus irmãos atrás de mim onde eu ia. E aí eu fui embora pra minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu tava amarela de fome. Minha mãe olhou pra mim e falou: minha filha do céu, o que aconteceu com você? Eu falei: mãe, esses 2 dias que eu fiquei na casa daquela mulher, eu não comi nada. Aí meu pai, foi a deixa pro meu pai falar: quem mandou você ir pra lá? Eu não queria que você fosse. A partir de hoje, fala pra aquela tua amiga nunca mais te chamar pra trabalhar na casa dessas pessoas. E aí, amados, eu vim fazer esse vídeo pra dizer pra vocês que às vezes tem muita gente aí que é montada na grana, tem dinheiro, tem uma vida boa, uma vida financeira assim excelente. Mas quando você vai na casa dela, parece que na casa dela ela tá pior do que eu e você que somos pobres.
Que você chega na casa, e muitas vezes de um que é considerado pobre, você chega lá, tem uma carne de panela, tem uma lasanha no forno, tem um arroz com feijão bem prontinho ali, tem um suco, tem um guaraná. Quando não pode comprar refrigerante, faz uma jarra de suco, oferece para uma visita. E lá, amadas, não tinha era nada. Eu abri a despensa da mulher, só tinha negócio de cereal, negócio de fazer sopinha, parecia sopinha Sabe quando você faz aquela sopinha assim pastosa quando você dá pro bebê? Que não tá comendo comida ainda grossa, que não tem dentinho, quando é bem novinho, que você começa a introduzir alimentação pro neném. Era aquilo lá que ela dava pros empregados almoçar e jantar. E queria que aquilo ali sustentasse a gente, que é adulto. E aqui a gente só vive no regime. Só que quando eles saíam, eu via o filho deles descendo do carro com pacotes assim do McDonald's, pacotes assim desses lugares assim que vende lanche. Aí ele subia com aqueles pacotes lá pro segundo andar, só via nego comendo lá em cima. Ela, o marido, o filho. Quando descia para baixo já tinham enchido o bucho. Aí ia falar para mim que só vivia no regime. Segundo andar da casa eu nem cheguei a conhecer. Só o térreo mesmo. Então, esse foi o vídeo de hoje. O dia em que eu sofri a pior humilhação da minha vida. Quando eu fui trabalhar na casa de uma pessoa rica, achando que ia comer bem e acabei passando fome.